Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro, da Escola de Administração da UFBA. A gente está no módulo 3 do projeto de extensão Educação Financeira para Microempreendedores Individuais, MEIs, e nós vamos falar de fluxo de caixa. Vamos lá. Nós vamos falar, nesse módulo, iremos aprofundar, os conceitos relacionados ao que nós chamamos simplesmente de fluxo de caixa, que tem a ver com a ideia de regime de caixa. Nós iremos apresentar os seus elementos, as entradas de caixa, as saídas de caixa, bem como o saldo, que pode ser positivo ou negativo. Os objetivos do módulo são definir o que é fluxo de caixa da empresa, identificar sua importância, descrever o fluxo de caixa, calcular o fluxo de caixa em exemplos didáticos e depois elaborar o fluxo de caixa da sua própria empresa. Parte 1. Os vídeos desse módulo também estão divididos e esse vídeo é somente da parte 1 de introdução. O que é o fluxo de caixa? Para começar, antes mesmo de dizer o que é, eu queria dizer que o fluxo de caixa é um instrumento fundamental para a gestão financeira de uma empresa. Tá? Se tem uma coisa que é importante o MEI fazer, é o controle do fluxo de caixa, o controle do dinheiro que entra, o controle do dinheiro que sai. É a partir do fluxo de caixa que a gente consegue planejar os fluxos do dinheiro e identificar as necessidades financeiras em um determinado momento. É necessário identificar e listar todas as entradas e saídas de dinheiro daquele período. Então, o fluxo de caixa, o que ele é? Ele é um relatório onde vão estar listadas todas as entradas de caixa, todas as saídas de caixa e, consequentemente, a diferença que nós chamamos de saldo de caixa. Vamos lá, vamos falar um pouquinho das entradas e saídas. As entradas de recurso. Por que eu estou falando das entradas? Porque importantíssimo falar de entrada de recurso. Não existe empresa que sobreviva sem ter entrada de recurso. E essa entrada de recurso, essa entrada de caixa, essa entrada de dinheiro, elas podem vir de muitas fontes. Só que a maior parte das entradas vem das vendas realizadas. Então, vender é um negócio fundamental. Tá? Nas vendas realizadas a prazo, a gente tem que esperar um tempo até todo o dinheiro, até que todo o dinheiro tenha entrado na empresa. Ora, percebam, se a venda é à vista, a entrada acontece no mesmo momento. Se a venda é a prazo, a entrada vai acontecer no futuro, que pode ser daqui a 30 dias, daqui a 20 dias, daqui a 60 dias, 90 dias, o prazo que a empresa der ao cliente. Sendo que quanto mais prazo é dado ao cliente, mais tempo eu levo para receber o dinheiro. E isso, obviamente, que vai impactar no fluxo de caixa. Por quê? Porque se eu dou muito prazo para o meu cliente, as minhas entradas hoje não vão ser muitas. Elas vão levar um tempo até que efetivamente o dinheiro entre na empresa. A gente pode ter outros tipos de entrada também. Por exemplo, quando o dono da empresa, o empreendedor, decide colocar mais dinheiro no negócio. Então, ele quer aumentar o negócio, ele vai lá e coloca dinheiro dele na empresa. Quando ele coloca dinheiro dele na empresa, esse dinheiro que entra, ele é uma entrada, obviamente. Esse recurso é uma entrada. Outro exemplo é quando a empresa toma um empréstimo. Perceba, a entrada do dinheiro, eu fui e tomei um empréstimo, a entrada desse dinheiro na empresa, o recurso que entra, obviamente que ele é também uma entrada de caixa. Ah, Roberto, mas depois eu vou ter que pagar esse empréstimo. Isso. Depois você vai ter uma série de saídas. Normalmente o empréstimo é pago em prestações, né? Então eu tenho uma entrada, depois eu tenho uma série de saídas. A grande maioria das saídas, falando agora das saídas, advém de gastos diretos e indiretos da própria empresa, como a gente viu no módulo anterior dos gastos, né? Que falava da competência e a gente apresentou os gastos, como compra de insumos ou gasto com suporte do negócio, energia, água, internet, combustível e por aí vai. Essas saídas elas também podem ser à vista ou a prazo. Se elas são à vista, vai impactar no fluxo de caixa nesse momento.
Se for a prazo, vai impactar mais no futuro. A compra de uma máquina, por exemplo, também é um tipo de saída. Por exemplo, eu vou fazer uma aquisição de uma nova máquina industrial. Pronto, a aquisição, a compra, ela vai exigir dinheiro. Esse dinheiro representa uma saída de caixa. O mesmo vai valer para o pagamento do empréstimo. Eu tenho um empréstimo, em determinado momento eu decidi pagar aquele empréstimo, quitar aquele empréstimo. Essa quitação, ela representa também uma saída de caixa. Bom, e por que o fluxo de caixa é tão importante? Ele vai ajudar a gente na previsão das necessidades financeiras da empresa, recebimentos e pagamentos a serem realizados e os prazos estabelecidos para a quitação desse compromisso. Ora, importantíssimo a gente pensar em previsão de necessidades. Por quê? Se eu não consigo analisar a previsão, né? Se eu não consigo pensar nessa previsão do meu fluxo de caixa, eu fico meio que à deriva. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 15 dias, daqui a uma semana, daqui a 20 dias, daqui a um mês, daqui a 2 meses. Eu fico completamente à deriva. E é importante a gente tentar fazer essa previsão. Por quê? Porque se eu tenho, por exemplo, excessos de caixa, ou seja, eu tenho muito mais entradas do que saídas, isso pode sinalizar para mim que talvez seja o momento de, se for o caso, ampliar o negócio. De forma parecida, se eu estou identificando que eu não tenho excesso, ou seja, que eu tenho escassez, que eu tenho pouco recurso no caixa, isso pode sinalizar para mim que eu preciso, por exemplo, ampliar as vendas, ou diminuir os meus gastos, ou de repente até mesmo tomar um empréstimo de curto prazo para não deixar de cumprir uma obrigação. Então, ter o controle do fluxo de caixa é fundamental para a gente ter sustentabilidade na empresa. Podemos exemplificar essa importância a partir da ideia de controle, como eu estava falando, de entradas e saídas, só que no caso do exemplo agora de uma pessoa física. Precisamos saber o quanto nós ganhamos e o quanto nós gastamos, isso é fundamental. Se nós gastamos muito mais do que ganhamos, a gente vai ter um problema, pois haverá necessidade toda vez de tomar empréstimo. O que acontece com uma pessoa quando ela gasta mais do que o que ela tem? Ela vai acabar entrando no cheque especial. O cheque especial nada mais é do que um empréstimo. Na empresa, a mesma coisa. Se ela gasta mais do que ela tem, ela vai precisar de recursos para cumprir com as suas obrigações. Se uma empresa ela não consegue gerar recurso no sentido de que ela está gastando muito mais do que o que entra, o que sai, né, as saídas são maiores do que as entradas, ela vai precisar de empréstimo para cumprir suas obrigações. Se ela não conseguir tomar esses empréstimos, se o sócio não conseguir colocar mais dinheiro na empresa, a empresa vai tender a quebrar. Por isso que é importante que a gente tenha controle e mantenha as entradas maiores do que as saídas. Por outro lado, como eu já tinha falado, se a gente tem mais entradas do que saídas, voltando aqui para a pessoa física, esse excedente ele pode ser usado para outras oportunidades, como, por exemplo, uma viagem de férias, ou a compra de um bem, a compra de uma geladeira, de um micro-ondas, a reforma da casa e por aí vai. Da mesma forma, vai funcionar para a empresa. A gente continua agora a parte 2 no próximo vídeo.